Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Grijó, professor de literatura, escritor e apresentador do Vitrine Literária, aqui na TV Vitória, podcast e outras plataformas também ligadas à TV. Hoje a gente vai fazer uma discussão muito boa sobre negritude, sobre feminismo, sobre mulher na literatura, mas antes eu queria trazer para vocês uma discussão que surgiu essa semana num bate-papo entre amigos. Um amigo meu, poeta e escritor também de grande prestígio aqui no Espírito Santo, ele me falou que ele havia encontrado num site uma placa que dizia o seguinte: leiam mais escritores negros. E ele então virou-se para mim e para outros colegas que estávamos conversando e disse o seguinte: se eu colocasse uma placa em que se dissesse leiam mais escritores brancos, qual seria a repercussão? Bem, é a partir dessa ideia que a gente vai ter o programa de hoje. Por quê? Porque além de a gente discutir esse assunto, nós teremos aqui como convidada muitíssimo especial, e já agradeço a ela e claro, a generosidade dela de estar aqui, chamada Sueli Bispo. Sueli Bispo é escritora, é poeta, é atriz, é mulher e é negra. E faz parte desse grupo que, de certa maneira, teve de batalhar muito para ser respeitado, teve de batalhar muito para ter acesso àquilo que sempre foi muito concedido a outras pessoas de outras etnias ou até pessoas com mais escolaridade, pessoas que participaram de eventos que não foram, digamos assim, que não foram concedidos ou que não foram apresentados a uma determinada comunidade. Então hoje a gente vai discutir isso, mas a questão é, existe uma literatura negra? Existe uma literatura feminista? Ou existe literatura que serve para todos e que é produzida por todos de forma igualitária? Eu li um poeta angolano muito interessante chamado Agostinho Neto, que trazia uma discussão, na sua poesia, ele trazia uma discussão muito importante acerca da necessidade de haver uma literatura explicitamente negra. Uma literatura que explicasse, que mostrasse, que expusesse toda a problemática histórica ligada aos pretos, ligada ao movimento negro. Talvez o Agostinho Neto, até por ele pertencer a essa etnia e ser um brilhante poeta, ele tenha sido ouvido pelas pessoas. Mas e se for um autor de periferia? E se for um autor que não teve acesso a uma escolaridade acadêmica tradicional? Esse autor vai ser lido? Esse autor vai ser ouvido? O que é preciso fazer para que essa literatura, eu não vou colocar como mais vulnerável, porque a literatura não é vulnerável, mas a pessoa que pratica essa literatura, ela pode ter sido tão achatada socialmente que ela não teve condições de mostrar a que veio, não teve condições de mostrar a sua arte. Essa discussão a gente tem que fazer, ela é necessária, não é necessária apenas para o leitor negro ou para o escritor negro, mas para que todos possam discutir de forma igualitária e possam, então, compreender a realidade um do outro. Nós temos no Brasil, e aqui no Espírito Santo também, uma hegemonia branca no que diz respeito à literatura. Eu chegaria até a arriscar e afirmar que existe uma hegemonia branca na arte brasileira e na arte capixaba, em particular. Mas e essa hegemonia? O que ela representa? O que ela significa? Ela significa a opressão a alguns setores?
Ou essa hegemonia, ela existe porque, historicamente, foi concedida a ela meios de acesso aos bens de consumo cultural, à educação, à universidade, ao ensino básico, ao ensino fundamental e médio, particulares. E aí? O que eu quero discutir, o que eu acho que o Vitrine Literária, que é um programa sem censura, um programa que traz essa problemática para ser discutida, eu acho que isso tem que existir esse espaço, um espaço em que se possa discutir essa questão. Eu vou passar a bola para a Sueli e durante o meu papo com ela, a gente vai discutindo esses assuntos. Eu vou apresentar a vocês Sueli Bispo, embora ela não precise de apresentações, porque é uma figura muito conhecida. Sueli é poeta, Sueli é prosadora, está entrando no caminho da prosa. Ela entrou há pouco tempo nesse caminho tortuoso das histórias. Mas Sueli é uma grande poeta, é uma atriz, é uma artista seminal. E ela está aqui ao meu lado, vai conversar com a gente, vai bater um papo com a gente. Eu queria saber de você, Sueli, existe uma literatura negra? E se essa literatura existe, por que ela deve existir? Ai, muito obrigado. Seja muitíssimo bem-vindo ao programa. É uma honra ter você aqui no Vitrine Literária e espero que você possa voltar em breve. Obrigada, por favor. Obrigada, muito obrigada por esse convite. É uma honra para mim também estar aqui, né? Uma honra e uma responsabilidade muito grande estar aqui e ao lado desse grande professor que é você, né, Grijó? Então, assim, você começou falando, citando o exemplo do seu amigo, né, que falou de uma campanha, né? Ele viu na internet, certamente. Na internet. Né? Ele viu, leiam mais escritores negros. Está tendo muito mesmo. Mas a pergunta é, e se ele colocasse leiam mais escritores brancos? Qual seria a repercussão? Como é que nós olharíamos para isso? Pois é, isso, leiam mais leitores brancos, nem é uma questão. Nem se coloca, porque você falou aí o tempo todo em hegemonia, da hegemonia branca, nos espaços, né, culturais, nos espaços de poder. Então, assim, isso é bem o que... Isso é o exemplo do que é o racismo estrutural, que as pessoas tanto falam hoje em dia, é um conceito, né? Que o racismo, essa naturalização dos espaços, né, de determinados grupos, em determinados ambientes, é normal que sejam pessoas brancas que estão lá e pessoas negras estão em outros espaços, né, de subalternidade, de subserviência. Então, quando você sai desse espaço e ocupa um outro tipo de espaço, existe ainda um estranhamento das pessoas, né, de ver pessoas negras em determinados espaços, e a literatura é isso também, acontece isso muito também. Então, assim, se deve existir uma literatura negra, eu acho que tem que existir sim, porque é uma forma de... Literatura é literatura, sabe, independente de cor, mas quando a gente fala literatura negra, é uma forma de se estabelecer nesse espaço, de chamar atenção para essa questão que existe, sabe, que é a questão do racismo. Porque se nós somos 50% de uma população e você chega em ambientes e as pessoas negras não estão, sabe, o que está acontecendo? Então, e literatura branca não se precisa falar, né? Porque não é uma questão. Assim, natural, normal para as pessoas, que seja feita por pessoas brancas, homens principalmente, né? Porque aí a mulher vai para a literatura feminina. Não existe literatura masculina, não é verdade? Aí se é mulher negra, aí vem ainda a literatura de mulheres negras. Então, assim, ser literatura branca não precisa falar nada, né? Porque já se convencionou que é isso, esse espaço. Perfeito, perfeito. Um dia desses, em sala de aula, eu trabalho basicamente com quem vai fazer vestibular, né? Então é um aluno que tem entre 17 e 20 anos de idade.
E em sala de aula começou-se a discutir uma questão: quem era a pessoa, quem é o ser humano mais prejudicado nessa nossa atualidade capitalista? E aí chegou-se à conclusão de que é a mulher preta e pobre. E aí alguém trouxe, é a mulher preta, pobre e gay. Ou seja, é aquilo que infelizmente, e a gente tem que batalhar contra isso sempre, né? É aquilo que se coloca como mais vil, como mais errado. Ser mulher, ser preta, ser pobre e ser gay. A minha pergunta para você, partindo dessa ideia, é a seguinte: eu estou aqui com esse livro que eu acho excelente. Eu li esse livro já faz 2 anos, Obrigada. Quando eu entrevistei você para um programa que eu tenho no Instagram chamado Livro Aberto e que vai ser também veiculado pela TV Vitória mais em breve. Só estou dando um spoiler a vocês. Eu li esse livro Lágrima, que traz você na capa aos 18 anos de idade. Quando eu li esse livro, muito me impressionou porque você se coloca como mulher negra. Da capa já está dizendo, né? Ótimo, logo na capa já diz. O que é ser uma mulher negra numa literatura do Espírito Santo? Na literatura do Espírito Santo, o que significa ser mulher negra? Pois é, você também falou aí dessa questão de quem está mais prejudicado na sociedade. É a mulher negra mesmo, porque ela em sua maioria, ocupa a base da pirâmide, né? Então, é peso social, das questões de vulnerabilidade social, as mulheres negras carregam mesmo isso, né? Então, assim, eu ocupar esse espaço, a gente rompe, são rupturas que a gente faz, né? Com isso que se normaliza, né, que a mulher negra está sempre nessa posição, é a empregada doméstica e tal. E você ocupar um outro espaço, a literatura, que é o espaço da intelectualidade, né? Então, assim, muitas vezes pode causar estranhamento, né? E também é uma responsabilidade. Eu vejo como uma responsabilidade também, né? Do que eu tenho que passar para as pessoas, o que eu trago, o que eu vou dizer. A gente passa a ter uma responsabilidade maior também. Um dia desses eu ouvi uma discussão. Não, tá ótimo. Eu ouvi uma discussão muito boa, porque a Conceição Evaristo, que é uma figura internacional, né? Conceição Evaristo é uma figura, é um ícone brasileiro que deveria ser mais conhecido. E é interessante que o Gilberto Gil, que foi laureado, né, pela Academia Brasileira de Letras, ele e a Fernanda Montenegro, houve até uma certa polêmica acerca disso, a mesma polêmica que houve quando Bob Dylan ganhou o Nobel, né, como se compositores não pudessem ser tão criativos a ponto de participar de uma academia, mas a Conceição Evaristo, ela já se candidatou e ela não foi laureada, não houve a concessão a ela. Né? Talvez porque não tenha feito campanha, mas não é só por isso, a gente sabe. Não, simbolicamente já responde. Isso, é isso aí. Eu queria que você falasse exatamente essa questão da opressão sobre a mulher negra é ainda maior do que sobre o homem negro. Entende? Então, assim, a Conceição, uma escritora premiada, ganhadora de prêmio Jabuti, já com reconhecimento internacional. Sem dúvida. Né? E ela só começa a ser reconhecida no Brasil assim mesmo quando ela é reconhecida fora, sabe? Fora na Europa, aí que aqui começa a chamar a atenção mais, assim, e ela depois ganha prêmio Jabuti. Então, e aí agora, quando ela, há uns anos atrás, 3 anos já, que ela tentou essa candidatura na academia. Isso. E assim, no programa Roda Viva, a entrevista dela, ela detalha coisas que ela passou, sabe, assim, que mostra assim, a falta de respeito com a figura dela, com essa grande escritora que ela é, sabe? Ela não precisa nem ganhar prêmio, ela já é uma vencedora. Mas, assim, as coisas que as pessoas... Não, porque te retira sua candidatura. Meu Deus, que coisa absurda, que falta de respeito com a figura da mulher negra.
sabe? Então, assim, aí depois, nada contra a Fernandona, minha inspiração também como atriz, eu quero ser, sabe, é meu exemplo também, como também a grande Ruth de Souza, né? Essas grandes Sim, atrizes, onde eu me espelho também. Então, chamaram a Fernanda, tudo bem, maravilhosa, sabe? Mas houve esse episódio com a Conceição. E o que isso quer dizer? E depois chamaram o Gilberto Gil, mas isso responde à pergunta que você me fez sobre a questão da mulher negra, sabe? Desse lugar que ocupa, que é da mulher que está na base da pirâmide. Então, assim, é muito mais difícil sempre ser mulher. Você lê negra. escritores negros? Leio e eu sou, inclusive, curadora, né, da Pretaria Black Books. Fala disso pra gente, como é que é isso? A Pretaria Black Books agora ela está numa fase diferente. Ano passado, essa coisa aí da pandemia afetou muitas pessoas, né? E dentro da Pretaria, a idealizadora Mirtes mora agora na África, em Cabo Verde, e também perdeu muitos parentes para a Covid. Então, assim, está um pouco diferente, mas a gente faz um trabalho de tanto divulgação da literatura negra, de escritores negros, como também da formação de leitores, né, sobre esse tema e sobre esses escritores e escritoras negros, né? Então, eu sou uma das curadoras e aí a gente seleciona os livros que são indicados para leitura, né? Maravilha. É um clube de assinantes de literatura. Você está com um livro novo, não está? Você está com um livro novo para sair, né? Sim, de poesia, de poemas. Fala um pouco pra gente dele. Meu próximo livro é Conversas com o Silêncio. Esse título, ele foi organizado durante esse período aí da pandemia, em 2020, quando deu aquela coisa de ficar em casa e tal, e eu fiquei desesperada, porque eu disse assim, gente, o que eu faço agora? Todo mundo, um monte de gente morrendo, adoecendo, morrendo. Eu falei assim, gente, eu tenho que salvar meus poemas, meus filhos. É verdade. Então, não posso deixar isso perder. Aí eu tinha tempo para organizei, e ali eu organizei o livro, né, e agora ele nem ia se chamar não ia ter esse nome, era outro nome. Mas esse ano me veio esse nome. Eu comecei a escrever muito sobre silêncio, que eu já escrevo, né? Isso está na minha poesia. É verdade. Já está na minha poesia. Então aí me veio esse nome que eu achei ideal também, que tem a ver com esse período, sabe, que você fica trancado em casa, que você tem que se lidar com você mesmo, com os seus demônios. Mas então me responde uma coisa, não te parece um pouco contraditório ser uma mulher negra, uma mulher que precisa escrever para expor, né? Para se expor, para expor a problemática, ela ter de silenciar? A ideia de silêncio não te parece um pouco contraditória ali, não? Interessante essa pergunta. Não, assim, eu não deixo de falar as coisas que eu tenho que falar. Tanto falo também das questões étnico-raciais, né? Perfeito. Mas e falo de outros assuntos. Você já me falou sobre isso, já me perguntou sobre isso no outro programa. E eu falo de diversos assuntos e eu acho que eu sou negra, falo sobre essas questões, mas eu quero falar de outras coisas e eu tenho o direito de falar do que eu quiser. Perfeito. E independente de qualquer coisa, é uma mulher negra que está falando, que se permite falar. E isso que é muito bom, né? Você ocupar esse espaço, ter essa voz e também a grande questão é essa, né? De você... essa voz que foi por tanto tempo das mulheres negras, silenciadas por tanto tempo historicamente, e aí agora a gente cada vez mais ocupando esses espaços. É o grande barato. Mas você me perguntou outra coisa, a questão do silêncio. A ideia do silêncio. Não, o silêncio para mim é um silêncio interno, é uma coisa que está dentro de mim,
que eu me permito viver esse silêncio e desse silêncio que vem minha poesia. Certo. O silêncio é a força motriz. O É silêncio uma força o motriz, certo. exatamente. Me responde uma coisa. Mas eu não deixo de falar o que eu quero falar, não. E eu Sim, falo na isso aí cara. eu sei. É. Uma Não ve- mexe comigo, hein, que eu falo na cara. Uma vez a gente conversando, alguém falou em literatura capixaba. E eu disse que eu não considerava literatura capixaba porque não existe nenhum ingrediente no texto escrito por capixabas que o identifique como capixaba. Né? Muqueca é capixaba porque ela tem coentro, ela tem os ingredientes que a identificam como capixaba. Mas a literatura capixaba não me parece haver nenhum ingrediente que a categorize assim. E a literatura negra? Existe algum ingrediente típico da poesia negra, da literatura negra? Porque um branco pode falar tranquilamente, ter um personagem preto que sofre e ele pode, através desse sofrimento, explorar justamente a indignação disso aí. Um branco pode fazer isso. Mas a minha pergunta para você é, existe uma literatura preta? Uma literatura que a pessoa vai ler e fala assim, isso aqui é escrito por um negro? Essa é uma discussão que eu trago na minha dissertação, né, do mestrado, que foi a pesquisa sobre o poeta Solano Trindade, que eu considero, acho muito importante falar, um dos trabalhos que eu acho assim, um dos trabalhos mais importantes que eu realizei na minha vida, que foi essa pesquisa sobre o grande poeta negro, um dos precursores da literatura negra brasileira no século XX. Antes, já desde o século XIX, temos exemplos, né? Temos nomes, Luiz Gama, Lima Barreto, Cruz e Souza e outros nomes assim, e a Maria Firmina dos Reis também, que é uma mulher negra, a primeira mulher a publicar um romance no Brasil. Então, mas é uma literatura negra. Então, a minha dissertação foi sobre Solano Trindade, que é um dos pioneiros nesse discurso. E assim, lá tem uma discussão exatamente o que caracteriza uma literatura negra. Falar sobre nós, que já falaram, mas a forma como se fala também, né? É uma literatura uma literatura negra não é um discurso qualquer, é um discurso de afirmação da nossa identidade de uma forma valorativa, sabe? Que valorize a nossa imagem e assim, que tire a gente desse imaginário, dessa ideia que se faz, outras falas sobre nós que nos estigmatiza, os estereótipos, né, da figura do negro, ou é preguiçoso, que trabalhamos tanto para a construção da formação desse país, né, para tudo, e é o preguiçoso, é o molenga, a mulher negra é a sexualidade exacerbada. Então, assim, quando a gente passa a escrever também, a gente sai desse discurso que não nos representa do que realmente somos, ou que nós somos muito mais do que isso que falam, e também é a afirmação da nossa identidade negra, sabe? E se tornar sujeito de um discurso. Então, isso é uma coisa que eu afirmo lá, trago essa discussão falando assim, a gente deixa de ser objeto e passa a ser sujeito, quando Perfeito. a gente se apropria dessa voz, desse lugar da literatura. Maravilha. Eu agradeço muito a você, Sueli, mas antes da gente terminar, eu quero que você diga pra gente onde encontrar seus livros. Tá. Onde se encontra Lágrima, que está aqui? Lágrima Fora do Lugar, eu não tenho mais comigo, mas tem na editora, vocês podem encontrar no site da editora Cousa. Editora Cousa. E esse novo livro? Na internet vocês encontram. E esse novo livro? O novo livro é pela editora Pedregulho, Conversas com Silêncio, também no site da editora já está em pré-venda e o lançamento será no dia 9 de agosto, na Telema. Ou seja, já passou, porém, vocês podem encontrar no site da Pedregulho. Da editora Pedregulho. Isso. E o meu primeiro foi esse aqui, ó, Desnudalmas. Maravilha. Esse aqui está praticamente esgotado, né? Eu não tenho mais. E também, talvez em sebos. Maravilha. Sebos virtuais, sebos físicos. Aí vocês encontram. Pessoal, muito obrigado pela participação, né, primeiro da Sueli e por você que está ouvindo o podcast e assistindo aqui pela outra plataforma da TV Vitória.
O Vitrine Literária volta em breve. Um grande abraço a todos. Até! Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.